Um erro que mudou tudo. Um defeito que se tornou perfeito. Essa é a história de um carro que mudou o mundo do automobilismo. Esse é o Porsche 917. Epicamente, um carro que revolucionou o mundo do automobilismo para sempre, estabelecendo recordes que perdurariam por meio século. Só que ele nasceu fadado ao fracasso, pois era praticamente indomável, impossível de dirigir, repleto de problemas. Mas o olhar atento e o sexto sentido de um cara viraria o jogo, transformando o carro em uma besta imbatível das pistas. E tudo isso do dia para a noite. O Porsche 917, um carro que enfrentou desafios aparentemente insuperáveis, derrotou gigantes e gravou seu nome na história da categoria de resistência mais prestigiada do mundo. Em uma jornada verdadeiramente do herói, com tensão em sua fábrica, treta de bastidores, adrenalina nas pistas e a rivalidade feroz com a Ferrari definem essa trajetória. Com reviravoltas dramáticas, momentos de pura genialidade e vitórias históricas, fazem parte dessa narrativa eletrizante que foi imortalizada em um filme de Hollywood. Te conto agora o carro que nasceu impossível de dirigir, mas se tornou impossível de se derrotar. O grande erro, Porsche 917. O cenário. A década de 1960 foi uma época de mudanças. As rígidas normas sociais do mundo pós-guerra estavam desaparecendo rapidamente, trazendo uma nova e empolgante luz para várias indústrias. Ícones da música como Bob Dylan, Beatles e Rolling Stones ganharam destaque. O movimento hippie estava em alta e o famoso festival de Woodstock encerrou a década com um estrondo. Já no mundo da engenharia, também estávamos vendo uma mudança drástica, era o auge da corrida espacial, e os Estados Unidos cumpriram a promessa de Kennedy de levar o homem à Lua antes de 1970. A tecnologia robótica começou a dominar as linhas de montagem das fábricas, redefinindo a manufatura em todo o mundo. Isso se refletia aos carros de rua da época. Por exemplo, nos anos 1960, a indústria automotiva vivia uma era de prosperidade econômica e inovação. Consumidores buscavam carros que fossem símbolos de status e estilo de vida, resultando em alguns dos modelos mais icônicos e potentes da história, como o Jaguar E-Type, lançado em 1961, com motor de 6 cilindros e 265 cavalos de potência, e que foi aclamado como um dos carros mais bonitos já feitos, sendo elogiado até por Enzo Ferrari. A marca italiana também não ficaria atrás com a Ferrari 250 GTO, lançada em 1962, com um motor V12 de 3.0 litros e 300 cavalos. Tornou-se um dos carros mais raros e valiosos. No mesmo ano, outra lenda, o Shelby Cobra, combinando leveza britânica e potência americana com um motor V8 e 271 cavalos. Em 63, a Chevrolet apresentou o Corvette Stingray, um V8 clássico de 360 cavalos. Junto dele, o orgulho britânico, o Aston Martin DB5, famoso carro de James Bond. Além do Ford Mustang em 1964, simbolizando liberdade e aventura. E a Porsche introduziu o 911 com seu design ímpar. Uma lista pesada de carros que definiam a década de 1960, com sua busca por velocidade, luxo e inovação, influenciando gerações futuras e refletia também dentro das pistas. No mundo das corridas de resistência, ao longo dos anos, eles foram moldados não só pelo avanço tecnológico, não apenas pelas leis da natureza, mas também pelas regras definidas pela Federação Internacional de Automobilismo, a tal da FIA. Essas regras, muitas vezes mais mutáveis do que a própria natureza, reagiram às pressões e mudanças nas necessidades do esporte. À medida que as regulamentações evoluíam, os carros nos circuitos também mudavam, alguns anos se destacando mais do que outros devido às inovações e desafios apresentados. O Porsche 917, o protagonista de hoje, é um exemplo marcante dessa evolução. Embora inicialmente não tenha sido reconhecido como uma grande força por todos, o 917 saiu de erro para ser uma solução bem sucedida para um problema específico: as restrições impostas pela FIA nas corridas de longa distância, conforme estabelecido no apêndice J, regras do grupo 5 para o período de 1969 a 1971. Essas regras foram implementadas para equilibrar a competição e incentivar a inovação entre os fabricantes, além de tentar impedir dominâncias de alguns por longos períodos. Nada de novo no automobilismo.
Te explico. E antes de continuar o vídeo, eu queria te dar um conselho, uma sugestão. A gente deixou um link na descrição desse vídeo com uma aula grátis de algo novo que você pode aprender na internet e fazer uma renda extra. Renda extra, hein? Não é tigrinho, não é aposta, não é nada dessas presepadas que esses coaches aí estão tentando vender para vocês. Então, recomendo, assiste o vídeo, quem sabe vai te ajudar aí a longo prazo. Em 1960 foi uma era de intensa competição e evolução tecnológica nas 24 horas de Le Mans, destacando a ascensão de marcas icônicas e momentos históricos. De 1960 a 62, a Ferrari dominava com seus carros. O Ferrari 250 TR60, pilotado por Olivier Gendenbein e Paul Frère, seguido pelo Ferrari TR61 em 61, com Phil Hill e Olivier Gendenbein. Em 62, a Ferrari continuou sua série de vitórias com o 330 TRI LM, novamente com Hill e Olivier. Em 63 e 65 vencia com clássicos 250P, 275P e 250LM respectivamente, consolidando sua dominância com 6 vitórias consecutivas. A virada histórica ocorreu em 66, quando a Ford quebrou a hegemonia da Ferrari. O Ford GT40 MK2, pilotado por Bruce McLaren e Chris Amon, que venceu a corrida, com a Ford ocupando as 3 primeiras posições. Essa vitória resultou de um esforço massivo da Ford para derrotar a Ferrari, após a tentativa fracassada de aquisição da marca italiana por Henry Ford II. Até 1967, os grandes carros de resistência, geralmente considerados os carros de Le Mans, não tinham limitações de motor. Essa foi a era do próprio Ford GT40 e, como mencionei antes, o MK4, que venceu no ano seguinte. E fica tranquilo, logo vai ter vídeo documentário dessa lenda aqui, que eu sei que vocês já pediram. Com tudo isso dito, novas oportunidades para os engenheiros que buscavam as melhores maneiras de desbancar tanto Ferrari quanto Ford e dominar as pistas iria surgir, além de possibilidade de novos protagonistas que era real, e assim apareceria o 917. Porém, a pequena Porsche precisava resolver um grande problema. Antes da glória, o caos. Mas antes de sonhar com qualquer glória, a empresa alemã precisaria primeiro resolver uma briga, para depois entrar em outra. Primeiro, a Porsche dessa época não era de hoje com máquinas icônicas. Além disso, um agravante no período. A Porsche foi marcada por tensões internas significativas entre as famílias Porsche e Piëch, que controlavam a empresa. A divisão de poder entre os descendentes de Ferdinand Porsche e Louise Piëch gerou conflitos sobre a direção da empresa. Ferdinand Piëch, neto de Ferdinand Porsche, emergiu como uma figura-chave devido ao seu papel no desenvolvimento de carros de corrida inovadores, como o Porsche 917. Sua abordagem agressiva e ambiciosa criou tensões com outros membros da família e executivos da empresa, que preferiam uma abordagem mais conservadora, focada em carros de rua. As disputas internas refletiam diferenças de visão estratégica. Enquanto a família Porsche queria manter o foco nos carros de rua, o lado de Ferdinand Piëch e a família queriam investir em competições de automobilismo e inovação técnica, sair um pouco da zona de conforto. Essas divergências levaram os conflitos sobre investimentos e prioridades de desenvolvimento, afetando a eficiência da empresa. A estrutura de governança da Porsche, complexa e muitas vezes disfuncional devido às rivalidades familiares, resultou em uma governança corporativa menos produtiva. Apesar desses desafios, a visão de Ferdinand levaria a melhor sobre o conservadorismo e, por consequência, o 917 apareceu para provar a sua visão e também impulsionar novos patamares de inovação e desempenho. Mesmo com as tensões entre as famílias Porsche e Piëch, que continuaram nas décadas seguintes, mas a capacidade de eventualmente trabalharem juntos permitiu que a Porsche emergisse mais forte. Inclusive, mais tarde em sua carreira, Piëch alcançaria grandes feitos, como projetar o lendário Audi 4 e se tornar o chefe do grupo Volkswagen. Voltando ali no meio dos anos 60, eles não tinham um orçamento muito alto para de fato criar um carro vencedor. O desafio era enorme. Contudo, o ambicioso Piëch, com um pouco mais de 20 anos, tinha apenas um objetivo: ele queria vencer as extenuantes 24 horas de Le Mans. Sua jornada começou em 67. Lembra que falei da constante mudança de regras na categoria? Pois bem, o órgão regulador decidiu que os carros haviam se tornado muito rápidos, caros e perigosos. Como resultado, eles limitaram a capacidade do motor a 3 litros. A Porsche
percebeu rapidamente o movimento e os diretores devem ter olhado um para o outro com surpresa e dito: veja, com muito pouca despesa extra poderíamos produzir os 25 exemplos completos e para obtermos um motor maior, simplesmente multiplicaremos nosso motor de 8 cilindros por 1,5 e teremos um 12 cilindros de 4,5 litros. As regulamentações também afirmavam que se um fabricante pudesse produzir 25 veículos que atendessem aos padrões de segurança da corrida, a capacidade poderia ser aumentada para 5 litros. A Porsche percebeu que, para chegar ao topo, teria que fazer muito mais do que o existente 908 de 3 litros. Teriam que mirar um pouco mais alto. Além de construir os tais 25 carros, o tempo era extremamente curto, apenas 10 meses. E o fracasso não era uma opção para a Porsche. Então, nos meses seguintes, engenheiros foram para a prancheta e mecânicos mobilizados para o projeto. Até mesmo os contadores não escapariam de sujar as mãos de graxa. A pressão na fábrica da Porsche na segunda metade de 1968 era enorme. 25 carros em 10 meses era algo inimaginável. É seguro supor que nenhum dos engenheiros passou muito tempo com suas famílias. Em vez disso, passaram meses imersos em cálculos complexos e designs para tornar o objetivo da Porsche uma realidade. Incrivelmente, em 31 de março de 1969, a Porsche havia feito o impensável. O engenheiro-chefe Hans Mezger e sua equipe tinham os carros prontos para a inspeção da Comissão de Esporte Internacional. Alguns haviam argumentado que a Porsche havia ludibriado as regras, com metade dos carros montados em eixos de caminhões e não exatamente prontos para rodar. Outros afirmam que os carros estavam genuinamente prontos para serem testados, mas não importava o que alguns tinham pensado, a linha passou no teste. Após 10 meses extenuantes e incontáveis funcionários sobrecarregados, a Porsche finalmente conseguiu colocar o 917 onde ele pertencia, na pista de corrida. Mas o que faz a Porsche acreditar que o 917 era seu ingresso para a vitória? Afinal, eles estavam competindo contra grandes fabricantes com um orçamento muito maior e um histórico comprovado. A primeira coisa que você precisa saber sobre o Porsche 917 é que ele era ruim, muito ruim. O lançamento oficial do Porsche 917 aconteceu no Salão do Automóvel de Genebra em março de 1969. O carro chamou atenção pelo seu design aerodinâmico avançado e sua engenharia inovadora. O carro estava equipado com um motor de 12 cilindros flat e 4,5 litros, capaz de produzir cerca de 580 cavalos a 8.400 RPM. A construção com uso extensivo de materiais como alumínio e fibra de vidro também foram destaque. Muitos esperavam que o novo grande Porsche varresse facilmente todos os adversários em poucas corridas, mas não foi bem assim, pelo menos não no início. A foto de divulgação da imprensa de 25 carros alinhados para inspeção de homologação permaneceu sua única aparição pública e rumores começaram a surgir nos bastidores de que os testes feitos não foram promissores. Rumores terríveis de instabilidade, falta de aderência e medo. Mas afinal, o que o Porsche havia feito de tão errado? Com um custo relatado de quase $1.250.000, e em meros 10 meses de suposição à foto da imprensa, eles haviam criado um motor boxer de 12 cilindros, resfriado a ar, e um chassi de tubo de alumínio, suspenso em geometria moderna de grande prêmio, envolto em uma carroceria coupé em forma de lágrima. Ele tinha inicialmente 520 cavalos de potência para controlar e podia chegar a 370 km por hora, se ele ousasse. Era uma máquina construída às pressas, com experimentação mínima antes, e todos os 25 exemplares incorporavam os mesmos erros. Eles eram quase indomáveis, uma besta furiosa sem controle algum. Parado, era uma obra-prima magnífica. Foi literalmente construída ao redor de seu enorme motor, mais de 272 kg de unidade de potência, com mais de 76 centímetros de comprimento e 76 de largura. Muito leve de fato, com aproximadamente 800 kg, era quase 200 kg mais leve que alguns dos seus rivais. Isso foi feito através de uma engenharia excepcional. O carro tinha juntas de suspensão e caixa de direção de titânio, um centro de disco de alumínio e uma carroceria de fibra de vidro, tudo para torná-lo o mais leve possível. No coração da inovação da Porsche estava um chassi revolucionário, desenvolvido pelo engenheiro
Helmut Bott. O quadro pesava apenas 42 quilos. A estrutura era composta por vários tubos soldados juntos para formar triângulos. A Porsche criou esses tubos a partir de uma liga de alumínio única para manter o baixo peso. Os engenheiros calcularam as forças máximas esperadas durante a corrida e usaram isso para determinar exatamente quão forte cada tubo precisava ser. Como prova de quão meticulosos eram esses cálculos, alguns tubos tinham menos de 2 milímetros de espessura. Lembre-se, isso foi no final dos anos 60 e a humanidade ainda não havia pousado na Lua, faltava pouco. A Porsche fez tudo isso sem softwares de computação moderno e qualquer erro humano teria resultados desastrosos. Com isso em mente, os engenheiros criaram uma nova maneira de identificar problemas potenciais. Eles bombeavam um gás pressurizado nos tubos do chassi para testar sua tenacidade. Qualquer rachadura faria a pressão cair e sinalizaria que algo estava errado. Com todos esses elementos leves juntos, estava o primeiro motor de 12 cilindros da Porsche, que produzia 580 cavalos. Cada unidade levava cerca de 160 horas para ser concluída, e assim como o chassi, era composta de algumas ligas exóticas. Após meses de testes secretos, inovações revolucionárias e dezenas de engenheiros exaustos, o 917 entrou nos testes das 24 horas de Le Mans e o resultado foi um desastre completo. Porém, não havia dúvidas, ele era rápido. Rápido não, muito rápido. (917) O Indomável. O carro foi para a pista e de fato um deles chegou a ultrapassar 380 km por hora na reta Mulsanne. Só que ainda assim, os pilotos hesitavam em entrar no cockpit e pegar no volante. Muitos optaram por dirigir o 908. O medo se concretizou. O 917 era pouco confiável, para dizer o mínimo, difícil de manusear. A determinação de Piëch em projetar um carro com o mínimo de arrasto e downforce possível criou uma bala impossível de dirigir. Isso ficou claro quando os carros entraram nos boxes em Le Mans em 1969. O 917 nem conseguiu começar. Outro viu a tragédia acontecer logo em seguida. O piloto britânico John Wolfe sofreu um acidente massivo na primeira volta, perdendo a vida na hora. Dos dois 917 que continuaram, um sofreu vazamento de óleo na 15ª hora e o outro perdeu a embreagem 2 horas antes do final da corrida. Após o evento, o piloto britânico Dick Atwood disse que temeu por sua vida. Apesar de estar na liderança por várias horas, ele ficou aliviado quando o carro finalmente quebrou. Isso, supostamente, se devia à falta de downforce suficiente na traseira, o que fazia com que o carro balançasse e se tornasse difícil de manobrar, além de problemas de confiabilidade mecânica, com falhas frequentes nos componentes do motor e da transmissão. A traseira balançava e na reta de alta velocidade de Mulsanne, o carro desviava para todos os lados, aparentemente de forma aleatória. Isso deu ao 917 a reputação nos circuitos automobilísticos de ser um fazedor de viúvas posteriormente. Sem software moderno que existem hoje em dia, era difícil para a engenhosa equipe da Porsche entender o que estava acontecendo de errado. Piëch havia investido uma quantidade enorme de dinheiro para construir o 917 e um possível colossal fracasso significaria o fim da linha para a equipe com poucos recursos. Então, apesar da reputação do 917, Piëch se reuniu com John Wyer, da equipe JW Automotive Engineering, patrocinada pela Gulf. Eles iriam correr com o carro no Campeonato Mundial de 1970. Alguns meses depois, as equipes da Porsche e de Wyer se encontraram na Áustria para trabalhar nos problemas. O engenheiro da JW, John Horsman, fez uma observação que salvaria o projeto. Não é novidade que um carro que atinge rotineiramente velocidades acima de 300 km por hora tenha restos de insetos espalhados pelo para-brisa, e o 917 não era uma exceção. Mas Horsman notou que nenhum inseto pousava na traseira do carro. Tá, para muitos entusiastas de carros, isso não significa nada, mas para Horsman foi um momento de achei. O problema estava confirmado na aerodinâmica do carro. A falta de insetos indicava que o ar não estava fluindo corretamente sobre a traseira do carro e o 917 não estava produzindo qualquer downforce. Como resultado, Horsman concluiu que essa era a razão da instabilidade atrás do carro e, sem perder tempo algum, uma solução improvisada, mas criativa, foi criada.
Armado com chapas de metal, fita adesiva e parafusos, Horstmann começou a desmontar a longa traseira do carro naquela noite. Nenhum engenheiro de nenhuma das equipes foi para a cama. Em vez disso, redesenharam a traseira do carro. Eles colocaram chapas de alumínio sobre as rodas traseiras, indo até o topo das aletas traseiras. Esperavam que isso fornecesse o downforce tão necessário sem comprometer a velocidade. A nova traseira era mais compacta do que a versão anterior. Isso levou os engenheiros a chamá-lo de Kurs, a palavra alemã para curto. Quando o sol nasceu sobre Ostenheitring, na manhã seguinte, o piloto Brian Redman recebeu um carro completamente novo para pilotar. Redman, que tinha sido um dos maiores céticos do carro, deu uma volta. Quando voltou aos boxes, ele disse: agora é um carro de corridas. Nos meses seguintes, ficou claro que nada poderia parar a nova versão do carro. A equipe redesenhou completamente a traseira para incluir uma cauda de alumínio em forma de cunha, juntamente com várias outras modificações. A suspensão foi ajustada para melhor estabilidade e controle, aderência e o manuseio. Recalibragem do motor e reforçaram a estrutura do chassi para suportar as tensões de uma corrida de resistência. As modificações feitas resultaram em um carro 5 segundos mais rápido por volta e principalmente mais estável e confiável. A versão revisada seria conhecido como 917K e viria forte para a revanche 917K. A edição de 1970 das 24 Horas de Le Mans é uma das mais memoráveis e significativas na história. A corrida teria um total de 51 carros, representando uma ampla variedade de fabricantes e formidáveis adversários como a Ferrari com seu modelo 512S. A Ferrari tinha uma equipe forte, bem financiada, com vários carros inscritos e pilotos talentosos, incluindo Jack Ickx, Ignazio Giunti e Nino Vaccarella, que seria o principal rival. Além da Matra Simca, com o MS650, outra forte competidora, era conhecido por sua durabilidade e inovação técnica, e as perigosas Alfa Romeo T33/T, que embora não tão dominantes quanto a Ferrari e a Porsche, a Alfa Romeo também era um competidor notável, trazendo o T33 para a corrida. Outro motivo, a chuva. A tempestade que vinha se formando nos dias anteriores à corrida tornou a já desafiadora pista ainda mais difícil de se navegar. Mas os pilotos Richard Atwood e Hans Hermann pareciam bem confiantes. O 917K, recém-saído de uma vitória em Daytona, estava pronto para o desafio. Desde o início, a corrida foi uma batalha entre Porsche e a Ferrari. Nas primeiras horas, a chuva intensa causou vários acidentes e muitos carros foram eliminados na competição. A visibilidade e a aderência eram extremamente precárias, tornando a pilotagem um desafio formidável. Os Porsche 917Ks mostraram-se muito fortes, mantendo um ritmo rápido apesar das condições difíceis. A confiabilidade e a velocidade fizeram a diferença. A Ferrari sofreu uma série de problemas mecânicos e acidentes que eliminaram muitos de seus carros. Os adversários Matra e Alfa Romeo também enfrentaram dificuldades e não a ameaçaram. Durante a noite a chuva continuou e a corrida viu mais abandonos devido a acidentes e falhas mecânicas. As condições melhoraram um pouco na madrugada, mas a pista ainda estava traiçoeira. Nas horas finais, o Porsche 917K, pilotado por Hans Hermann e Richard Atwood, manteve a liderança. A estratégia da equipe Porsche e a resiliência dos pilotos foram cruciais para sustentar a vantagem. 24 horas depois e 343 voltas completadas, Atwood e Hermann venceram, dando a Piëch e a Porsche Salzburg sua primeira vitória em Le Mans. E o sonho que virou realidade ficou ainda melhor, cravando também o segundo lugar com o 917K da equipe Martini Racing e completando o pódio uma Ferrari 512S. Kann mir und konnte mir keinen besseren Abschluss vorstellen. Em 1971, a Porsche fez alguns ajustes finos, notavelmente introduzindo um chassi de magnésio, tornando uma obra-prima. O carro também foi decorado com duas pinturas icônicas, uma das quais apresentada no filme Le Mans, estrelado por Steve McQueen, além de uma versão otimizada de desempenho, o 917 LH. Novas regulamentações permitiram o uso de motores maiores e mais potentes, beneficiando a Porsche, que já estava à frente em termos de inovação técnica e, inevitavelmente, os pilotos que emergeriam vitoriosos foram os companheiros de equipe Helmut Marko,
Sim, ele mesmo, o diretor da Red Bull Racing, e Hans van Lennep. Dessa vez, a equipe Martini Racing chegou ao topo. A dupla liderou a corrida por 11 horas e quebrou 2 recordes que se manteriam até 2010. Eles terminariam com uma velocidade média de 222 km por hora e cobriram uma distância de 5.335 km. No final da temporada, o Porsche dominou quase todas as corridas do campeonato, sendo avassalador. O carro se tornou tão dominante que a FIA foi forçada a banir o motor de 12 cilindros do 917, encerrando oficialmente seu curto reinado. Mas a essa altura a Porsche não tinha mais nada a provar, tinha virado um titã das pistas. E hoje a Porsche é a fabricante mais bem sucedida em Le Mans, com um total de 19 vitórias, provando sem sombra de dúvidas que alguns erros eventualmente valem a pena. E Piëch havia se consagrado como um visionário, um exímio líder e faria mais um projeto que mudaria o mundo dos carros. Lembra que eu falei do Audi 4? Considerada frágil, fraca, medíocre e incapaz? Bom, as 4 argolas queria dar um basta nas vitórias dos rivais nas corridas. Um jovem prodígio junto de Piëch iria fazer de tudo para isso acontecer. Eles queriam transformar a Audi em protagonista. O vídeo já começou aí na sua tela, se ajeita aí que eu te vejo já. E se você gostou do vídeo, vira membro aí pô, dá essa moral.